Fala galera, tudo bem? Fala sargentos. Tentando mais uma vez aqui gravar uma aula para vocês. Peguei dois assuntos que são bem interessantes e eu consigo explicar bem, né, somente falando com vocês, creio eu. Assuntos que caem na prova de vocês da ESA, né? Para vocês não ficarem em casa à toa durante a quarentena, certo? Então assim, vou falar um pouquinho com vocês de funções da linguagem, matéria que eles classificam e colocam como literatura, e variações linguísticas ou variantes linguísticas, matérias que eles colocam, né, dentro de língua portuguesa na parte de estilística. Perfeito? Então, começando com funções da linguagem, matéria que creio eu que seja bem fácil de vocês aprenderem, do modo que eu vou explicar aqui agora, não tem muita dificuldade, até porque o autor, né, o criador dela, das funções da linguagem, Roman Jakobson, as criou focando nos elementos da comunicação, nos elementos comunicativos. E é bem tranquilo de nós entendermos isso, certo? Por exemplo, neste momento aqui, está vendo a comunicação entre mim e vocês, perfeito? Eu sou o emissor, aquele que fala, e vocês são receptores, aqueles que só recebem. Este canal, né? Canal, quando eu falo em canal, é meio físico. Este canal aqui, certo? Ele... Como é que se diz? Ele não propicia essa troca constante entre emissor e receptor. Aqui somente eu sou o emissor, somente vocês são receptores. Mas dependendo do canal, certo? Essa troca ela é contínua, tranquilo? Se eu te ligo pelo telefone, né? Se nós estivermos conversando pelo WhatsApp, então dependendo do canal, que é o meio físico por onde se dá essa comunicação, essa troca emissor, né, e receptor, ela é constante, ela acontece direto, tranquilo? Este canal aqui não propicia isso, não temos uma troca, infelizmente, somente eu falo e vocês somente receberão a notícia, receberão a aula, né? Isso, receberão o assunto, tranquilo? Então, ó, emissor, receptor e o canal já são três importantes elementos da comunicação, não podem faltar, tranquilo? Eu tenho que ter alguém para me comunicar, certo? Mesmo que aqui, meio que no monólogo, né, eu gravando a vocês, eu sei que esta mensagem, este assunto, ele vai ser, né, endereçado a vocês, tranquilo? Se não, né, eu ficaria nesse monólogo, que é o diálogo imperfeito. Então é importante demais termos sempre alguém para nos comunicar. Então, assim, todos os elementos da comunicação são de suma importância para ela acontecer, tranquilo? O eu, que é o emissor, o tu, que é o receptor, aquele que vai receber a mensagem, o canal é o meio físico por onde a mensagem se passa, né, onde a mensagem vai passar, né, justamente, e o assunto, a mensagem, né, isso, cheguei a algum lugar, né, se eu não tiver um assunto para tratar, a mensagem não vai dar continuidade, né, não vai ter assunto, na verdade, tranquilo? Se eu não preparasse aqui essa aula para vocês, não tivesse assunto para falar com vocês, a mensagem, né, essa comunicação entre nós não aconteceria. Então é importante demais termos assuntos para tratar, tranquilo? Muitas vezes, quando nós chegamos a um lugar, a um dentista, né, ou uma consulta médica, como nós não temos muito assunto, né, nós apenas tentamos iniciar o diálogo com um bom dia, uma boa tarde, não é isso? Mas essa comunicação não vai se prolongar. Por quê? Porque eu não tenho um assunto próprio, um assunto, né, para tratar com o meu interlocutor, com o meu receptor. Então é importante demais também o assunto. Então, emissor, aquele que emite a mensagem. Receptor, aquele que recebe a mensagem, tranquilo? Mensagem é o assunto mesmo, né? Nesse caso aqui, estou falando com vocês de funções da linguagem, é esse o assunto, é essa a mensagem que eu venho tratar com vocês hoje, tranquilo? E o canal, né, que é o meio físico por onde a mensagem circula. Outra coisa muito importante, né, é o código. É importante que o código seja comum entre os interlocutores, entre nós dois, entre mim, né, o emissor, e vocês, receptores. É importante que o código seja comum entre nós, beleza? E nesse caso né, o código que nós dois nominamos é a língua portuguesa, por isso que há a comunicação entre nós, perfeito? O código também é importante demais. Muitas vezes, né, como eu não domino a língua inglesa, por exemplo, já fui pego assim de surpresa na época das Olimpíadas, né, ou na Copa do Mundo aqui, no Maracanã, com turistas tentando, né, se comunicar comigo em inglês, eu não entendo nada. Então, assim, não houve comunicação entre nós, perfeito? Se eu pegasse uma turma de surdos e mudos, né, de repente eu não saberia também, não haveria comunicação entre nós, porque, né, quando eu estava saindo da faculdade, estava entrando Libras, né, no currículo, né, de letras, então não peguei, né, não sei, não domino esse código, né, essa linguagem, tranquilo?
Então, quando eu falo em código, é a linguagem mesmo dominada, né, por nós dois, por nós interlocutores. Perfeito? Então, temos o emissor, aquele que emite, aquele que fala, o receptor, aquele que vai receber, certo? A mensagem, o assunto propriamente dito, neste caso aqui, né, funções da linguagem. Tem o código, que é, né, o código, que é a linguagem que é comum entre nós. O canal é o meio físico por onde a mensagem circula. E tem um referente, né, o contexto, né, o contexto aqui, o referente dessa situação comunicativa, né? Essa situação comunicativa vai cobrar o que de mim? Vai cobrar que eu tente, mesmo a fala sendo muito espontânea, né, que eu tente dominar com vocês a todo momento a linguagem padrão, a linguagem culta, aquela tida pela sociedade como a mais correta, beleza? Então, assim, nós vimos aqui todos os elementos da comunicação. Mas por que isso, pessoal? Por que vermos antes os elementos da comunicação? Porque Roman Jakobson, ao criar as funções da linguagem, né, ele partiu de cada um dos elementos da comunicação. Então, partindo do emissor, né, aquele que vai emitir, aquele que vai falar, ele criou a função emotiva da linguagem, certo? Na verdade, né, qualquer texto que nós analisarmos, sejam textos, ou falarmos, né, ou produzirmos, né, seja um texto oral ou um texto escrito, ele vai ter diversas funções da linguagem, mas sempre vai haver a predominância de uma delas, tranquilo? Então, por exemplo, ó, focando no emissor, aquele que vai emitir, aquele que fala naquele momento, Roman Jakobson criou a função emotiva da linguagem. É toda vez que nós, falantes, ao produzirmos um texto, né, nos colocamos nele, certo? Colocamos nossas impressões, nossos desejos, nossos sentimentos. Por isso que é muito comum a presença da primeira pessoa dentro, né, dos textos com a função emotiva da linguagem predominando, tranquilo? Então, por exemplo, composições, músicas, né, qualquer texto que eu me coloque dentro dele, certo? Vai ser um texto com a predominância da função emotiva da linguagem, tranquilo? Show de bola? Então, assim, primeira pessoa, né, o eu, certo? Aquela música do Bochecha, não existo longe de você, a solidão é meu pior castigo, eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Então vocês veem claramente a presença de elementos, né, de pronomes da primeira pessoa, certo? O nosso, o comigo, o meu, certo? O eu. Então, assim, de cara, nós percebemos que esse trecho da música do Bochecha, né, tem a predominância da função emotiva da linguagem. Perfeito? É quando nós autores, né, ao produzirmos um texto, nós nos colocamos dentro dele. Tranquilo? Focando na função, né, focando no receptor, aquele que vai receber a mensagem, né? É importante demais termos alguém para nos comunicar a todo momento. Então, focando naquele que recebe a mensagem, Roman Jakobson criou, né, a função metalinguística, a função apelativa ou conativa, perdão, amores. Função apelativa ou conativa, muito cobrada em provas como conativa apenas, perfeito? Mas por que, professor, função apelativa ou conativa? Porque focando no meu receptor, aquele que recebe a mensagem, eu vou o quê? Vou tentar persuadi-lo, vou criar um texto, né, com a intenção de persuadi-lo, de convencê-lo, certo? É muito presente nos textos publicitários, propagandas, né, a função apelativa ou conativa da linguagem. Toda vez que o vendedor quer vender o seu produto, né, ou a escola quer chamar alunos, né, ou propagandas de bancos, realmente, vão sempre trazer para nós essa função, né, apelativa ou conativa da linguagem. É quando o texto tem a predominância, né, da função apelativa, né? Eu vou apelar, eu vou tentar persuadir aquele que recebe a minha mensagem, tranquilo? Então vem para cá, achar você também, vem, né? O cara foi tão esperto que ele criou uma rima, certo? Ele usou também a função poética, vamos ver daqui a pouco comigo qual é a função poética, certo? Mas a principal função do autor foi apelar, foi tentar convencer, né, o outro a abrir uma conta na Caixa, né, a ir para a Caixa, beleza? Tranquilo? Então a função apelativa conativa é muito usada também pelos políticos, época de eleição, tentando nos persuadir, nos convencer, né, para ganhar nossos votos, beleza? Então, assim, o vendedor, né, aquele moleque quando nós entramos no ônibus, no metrô, que ele tenta, né, nos convencer, vender o seu produto, acho muito legal. Eles usam muito bem a oratória para tentar fazer isso, para tentar nos convencer, certo? Então a função apelativa conativa é aquela que o foco é sempre o receptor, é sempre, né, aquele com quem eu falo, né, para tentar o quê? Para tentar convencê-lo, persuadi-lo a todo momento, tranquilo? Quem nunca aí, né, usou diversos artifícios na fala ao produzir um texto para tentar convencer a sua mãe de sair com os amigos, né, aquela coisa toda, tranquilo? Então, assim, nós usamos direto, né, nos nossos textos a função apelativa conativa. Perfeito, amores?
Focando na mensagem, no assunto, Roman Jacobus criou a função, né, poética, certo? O cara vai focar na mensagem, ele vai ter cuidado ao produzir, porque a principal função do cara, né, ao produzir aquele texto com foco na mensagem, é causar no outro um prazer estético, né? Causar um prazer no outro que está lendo, que está, né, como é que se diz? Ouvindo, né, aquele texto realmente. O cara vai ter um prazer ao escutar. Então, músicas, textos literários, né? A própria composição da caixa, do Vem Pra Caixa, você também tem uma rima, né? Para aquilo ali fixar na nossa mente. Então tem função poética também. Só que a principal função ali é a função apelativa conativa, né? O autor, ao produzir aquele texto ali, ele não quis, né? Não teve a intenção principal de causar um prazer estético, mas sim de convencer o outro. Tranquilo? Então a função poética, ela é muito vista nas músicas, nos textos literários, nas composições. Só tomemos muito cuidado porque, né, o texto pode ser poético e emotivo. Na verdade, um texto pode ter diversas funções da linguagem. Apenas uma vai predominar, tá? Como é que eu vejo isso, professor? O texto pode ser, né, um texto poético. Posso pegar a música lá, o trecho que eu peguei, né, do Bochecha, e ali, claramente, né, visto por nós que o autor quis realmente se incluir, colocar os seus sentimentos, suas impressões, seus desejos, né? O autor não quis, claro que ele quis também, ele preparou a mensagem, ele teve cuidado com a mensagem, só que ele, ao se incluir no texto, né, o texto passou a ter a predominância da função emotiva da linguagem. Tranquilo? Então tomemos muito cuidado com isso, tá? Então ao final da nossa aula aqui, eu vou colocar um texto, né? Vou falar de um texto que eu boto muito, né? Que é a música, o trecho da música da Marisa Monte, que vocês perceberão que ali naquela música vão ter todas as funções, quase todas as funções da linguagem, só que apenas uma vai predominar. Tranquilo? Então, função poética, o foco é a mensagem. O autor, ao produzir o texto, ele tem um cuidado, um carinho especial com a mensagem. Por quê? Porque ele quer, né, causar um prazer estético em quem está escutando, em quem está lendo. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. Focando, né, no código, a linguagem, né, nós temos a função metalinguística, que eu acho que é a mais difícil de explicar a vocês assim, certo? Vou tentar ao máximo explicá-los. Tranquilo? Como é que é a função metalinguagem, professor? Eu pego um código pronto, né, através dele eu tento explicá-lo para vocês. Então, por exemplo, a minha aula, essa aula aqui agora, né, é uma aula com a predominância da função metalinguagem. Por quê? Porque eu pego um código pronto, que é a língua portuguesa, né, o assunto pronto, que é as funções da linguagem, e tento, né, explicá-lo melhor a vocês. Tranquilo? Então, assim, a minha aula de língua portuguesa é o maior exemplo de função metalinguagem. Por quê, professor? Porque eu pego um código pronto, um código existente, e explico esse próprio código, beleza? Vou dar melhores exemplos. Por exemplo, quando nós vamos ao cinema ver um filme, né? E aquele filme foi produzido em cima de um livro. O cara pegou o livro, né, e produziu, né, um outro texto. Ele pegou um texto pronto e explicou o próprio texto em cima de outro texto, né? Isso, ó, que é o texto cinematográfico. Então é um exemplo clássico também de função metalinguística, perfeito? Tomemos muito cuidado. Muitas vezes o autor, né, o poeta, já cansei de ver isso, né? Ele vai fazer poesia, e na poesia o que ele faz? Ele vai descrever o ato de fazer poesia. O que ele faz? Ele pega um código pronto e vai explicando, né, a elaboração desse código. Qual a predominância, professor? Função metalinguística. Perfeito? Tranquilo? Quando eu pego um código já pronto e vou explicá-lo melhor, né, ao meu receptor, ao meu interlocutor. Tranquilo? Então, cuidado, canso de ver, né, texto poético em que o poeta vai explicar, através da poesia, né, a elaboração de um poema. Opa, é a função metalinguagem pura. Tranquilo? Então, cuidado, certo? Fiquemos muito atentos com isso. Show de bola? Focando no referente, né, no contexto, né, ele criou a função referencial, função informativa. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, quando eu chego a casa, né, cansado, e vou ver Jornal Nacional, né, quando de manhã eu leio um jornal, por quê? Porque me passa uma referência. Então, para não ter como errar, é só focar nisso, né? Função referencial, referência, informação, todos os textos que nos passam informação. O meu texto aqui agora também tem função referencial, também tem função informativa, claro que tem, né? Eu tento passar para vocês uma referência, né? Eu passo informações, mas creio eu que no meu texto, né, a função que predomina é a função metalinguística, perfeito? A metalinguagem, tá? Mas também tem função informativa, perfeito? Por exemplo, eu estou lendo um jornal, né,
Tá passando o quê? Informações, é um texto com a função referencial informativa. No meio do jornal, eles colocam um especialista, né, para descrever o assunto. Opa, passou a ser o quê? A função metalinguística, passou a ser metalinguagem. Tranquilo? Então, por exemplo, né, bula de remédio, né, os livros didáticos, né, qualquer coisa, jornais, revistas, são textos claros, né, para nós de função referencial ou função informativa. Só fiquemos atentos com isso. Tranquilo? Se eu estou lendo lá uma notícia de jornal, na notícia o cara vai usar, não é, um especialista que vai descrever, explicar aquilo melhor, eu tenho a função metalinguística da linguagem, certo? Perdão, a função metalinguística predominando agora naquele meu texto. Show de bola? Então cuidado, tá? Fiquemos muito atentos com isso sempre, perfeito? E para fechar, creio eu que eu não tenha esquecido de nenhuma delas, né? Me esquecido de nenhuma delas, tem a função fática, que é focando no canal, né? Focando no canal, o Roman Jacobson criou a função fática, que é aquela função em que nós, falantes, né, tentamos estabelecer uma comunicação, né, através do canal, do meio físico, por onde ela circula, nós tentamos estabelecer um diálogo. Então, quando eu te chamo lá no WhatsApp, né, e aí, cara, beleza? Bom dia. Certo? O que eu quero fazer ali? Eu quero tentar estabelecer um diálogo. Quando eu comecei o texto aqui, através deste canal, né, o que eu falei? E aí, galera, tudo bom? Beleza? Sargentos, boa noite. Certo? O que eu fiz aqui? Ó? Eu usei a função fática através deste canal. O que eu fiz? Eu tentei estabelecer uma comunicação com vocês, beleza? Então, a função da linguagem, as funções da linguagem, elas foram determinadas por Roman Jacobson, né, partindo dos elementos da comunicação. Perfeito? Para fechar, não é isso? Ó, aquele trecho da música da Marisa Monte, né? Beija eu, me beija, né? Aquele trecho bonito da música da Marisa Monte, né, traz para nós de cara assim diversas funções da linguagem, né? Beija eu, me beija. Eu sou um péssimo cantor, né? Mas dá para vocês entenderem, eu creio eu. Então, beija eu, me beija, certo? Esse trecho traz para nós diversas funções da linguagem. Por quê, professor? Se é uma música, né, se é uma composição da Marisa Monte, tem função poética, não tem? Ela não fez essa música, esse trecho de qualquer maneira. Ela focou na mensagem, ela teve um cuidado especial para compor essa música, certo? Então tem função poética claramente. Mas, pô, beija eu, me beija. Ela usou claramente o quê? Pronomes de primeira pessoa. Ficou claro que ela se incluiu no texto, colocou seus desejos, né, suas impressões. Então tem função emotiva também da linguagem. E por que não? Por que não, né? Tem função também o quê? Apelativa. Pô, beija eu, me beija, ela tá apelando muito, não é isso? Ó? Ela usou a função apelativa ou conativa também, perfeito? Beija eu, me beija. É quase um apelo que ela tá fazendo, tranquilo? Então, se nós analisarmos, né, esse trecho aí, vimos de cara que ele tem 3 funções da linguagem. Pergunto a vocês agora, qual função predomina, né, no texto, né, nesse trecho da música da Marisa Monte? Qual função predomina, galera? Vamos lá. Qual função? Ó, beija eu, me beija. Ela tá apelando pra caramba nisso, ó. A função predominante é a função apelativa ou conativa. É só vocês interpretarem para saber, né, qual função, né, da linguagem predomina. Em muitas provas para vocês aí fora, em muitos concursos, né, o cara vai realmente pedir a predominância. É o que eu falei, num texto pode ter o quê? Diversas funções da linguagem. Somente uma vai predominar, beleza? Outra coisa interessante, ó. Se eu pego esse texto da Marisa Monte, né, esse trecho dessa música, beija eu, me beija, e utilizo para explicar a colocação de pronome, né, por exemplo, pô, beija eu, né, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não podem nunca completar verbos. Eles só podem o quê? Exercer a função de sujeito. Mas ela, né, ela tem licença poética, né? Sabemos disso. Mas, ó, beija eu, né, ele errou de cara, né? Eu tô usando o quê? Peguei esse trecho pronto, esse código pronto, e tô explicando ele mesmo, certo? Ó, tá errado, não tá errado? Quando ela acertou, quando ela usou corretamente o pronome, né, usou o pronome certinho, que é o me, ela errou de novo, né? Porque ela começou frase com pronome oblíquo ato. Eu não posso nunca, em língua portuguesa, né, contexto culto, formal, começar frases, começar orações com pronomes oblíquos atos. Então ela errou novamente. Então se eu pego esse código da Marisa Monte pronto, uso esse código que já está prontinho para mim e explico a vocês, eu tenho qual predominância agora, meus amores? A função metalinguística. Perfeito? Então fiquemos atentos com isso. Fiquemos atentos a isso, desculpa, tá?
Sempre um texto pode ter diversas funções da linguagem, apenas uma vai predominar, beleza? Peguei o trecho lá da música da Marisa Monte, não é isso? De cara eu achei 3 funções da linguagem. Se eu perguntasse para vocês, né? Emotiva, apelativa, né? Ou poética é a função apelativa. Mas se eu pegar esse trecho aí, né, e colocar uma explicação lá, né, do uso dos pronomes, né, da língua portuguesa, seria o quê? Peguei esse código pronto e expliquei ele mesmo. Aí teria qual predominância agora? Ó, função metalinguística. Tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido aí. Peço desculpa pela estrutura mais uma vez. Estou gravando do meu celular, né, na tentativa o quê? De trazer melhor informações a vocês. Tranquilo? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos.